Você já ouviu falar no termo Customer Centric? Basicamente, traduzindo, seria centrado no cliente, ou seja, colocar o cliente no centro de tudo nas nossas operações. Esse termo vem cada vez mais sendo discutido por conta do aumento da exigência do cliente em relação a como ser tratado de forma cada vez mais específica, cada vez mais pessoal. E por que isso vem acontecendo? Se a gente for pensar, nós estamos todos constantemente em contato com grandes empresas como Apple, Google, enfim, que muitas vezes têm informações a nosso respeito que eles conseguem coletar através do próprio dispositivo que a gente usa no nosso dia a dia, como um iPhone ou, enfim, um celular qualquer. Como essas empresas têm essas informações muito ricas a nosso respeito, elas conseguem tratar a gente de forma muito pessoal. E lógico, a gente como consumidor começa a criar expectativas a esse respeito com relação a todas as marcas que a gente consome no nosso dia a dia. Então, independente da vertical que a gente trabalhe, seja um restaurante ou seja qualquer outro negócio, é super importante a gente passar essa imagem para o nosso cliente de que a gente conhece ele muito bem. Mas é lógico que criar uma estrutura Customer Centric na nossa empresa não é algo tão simples e a gente tem alguns desafios pela frente, Eu separei 3 desafios principais para passar para você nesse vídeo. O primeiro desafio é a raiz de tudo, que é a coleta dos dados a respeito desse cliente. Se a gente for parar para pensar, essa é a matéria-prima de todo e qualquer trabalho de CRM de modo geral. Ou seja, se a gente quer colocar o cliente no centro de tudo e a base para a gente conseguir fazer isso é a informação que a gente consegue coletar desse cliente, o principal e primeiro desafio que eu quero trazer para vocês é esse: a coleta de dados relacionados a esse cliente em todos os pontos de contato que ele tem com a nossa marca, independente do canal em que a gente está tendo esse contato com esse cliente. E aí é claro que dependendo do tamanho do seu negócio, do momento da sua empresa, você pode começar fazendo esse tipo de coleta através de um formulário simples ou de uma planilha, enfim. E depois você pode evoluir essa coleta e essa estruturação desses dados acompanhando o crescimento da sua empresa. Então acho que um excelente ponto de partida para esse primeiro desafio é a gente começar fazendo um diagnóstico de quais são esses pontos de contato entre marca e cliente, onde a gente possa ter algum tipo de captura de dado. E aí é muito comum o pessoal pensar logo na jornada de compra em si. Mas o que a gente precisa lembrar? Que a jornada de compra ela começa muito antes, quando o cliente tem o pensamento, ele tem um insight de visitar o seu restaurante ou, enfim, de fazer um pedido dentro do seu restaurante. E aí a gente está falando de, desde o momento em que esse cara, busca a sua marca no Google ou, enfim, entra em alguma plataforma para fazer uma reserva na sua casa ou, qualquer outro tipo de momento prévio ao momento do consumo. Então vamos pensar no digital, por exemplo, Então fiz uma campanha de aquisição, rodei lá um ads, alguma coisa assim, o meu cliente veio ele chegou até mim através daquele anúncio. Então isso já é uma informação extremamente importante para que a gente colete e considere durante esse processo de captura e análise desses dados. Então esse cliente veio pela campanha A, pela campanha B, o que eu comuniquei na campanha A, o que eu comuniquei na campanha B, enfim. Tudo isso tem muita relação com a expectativa que esse cliente tem ao visitar o meu restaurante, concordam? Então, desde esse momento inicial, da porta para fora do restaurante até a chegada do cliente ao restaurante, enfim, ou um pedido de delivery que seja, até o momento da escolha do produto, o consumo em si, o pós-venda, o saque no eventual problema, enfim, todas as áreas da empresa, todas as áreas da organização, elas têm a possibilidade de coletar esses dados e mais do que isso. Além da coleta, elas precisam compartilhar também esses dados entre si. Só assim a gente consegue de fato colocar o cliente no centro de tudo e fazer com que a empresa como um todo possa ter essa visibilidade de quem é esse cliente em relação à minha marca. Bom, depois que a gente faz esse primeiro diagnóstico e entende em que pontos de contato a gente consegue realizar coletas de dados desses nossos clientes, a gente vai para um segundo momento dentro dessa questão dos dados, que é a centralização disso tudo numa visão única do cliente. Em um único local, eu preciso conseguir centralizar todas as informações referentes a um único cliente. Ou seja, eu preciso entender a nível CPF, digamos assim, quem é aquele cliente perante a minha marca. Porque aí sim, com essa consolidação dessa visão única do cliente, todas as áreas da minha empresa vão ter acesso a essas informações tão importantes. Então, se eu sou do saque, eu vou conseguir, por exemplo, num eventual problema, atender esse cliente não só baseado naquele problema especificamente, de forma isolada, como também eu vou conseguir posicionar esse meu atendimento baseado em todo o histórico de consumo que esse cliente tem com a minha marca.
Imagina a importância que isso tem para a percepção de valor do cliente, principalmente no momento delicado de insatisfação. É muito diferente, certo, de você tratar esse problema de uma forma isolada, concorda? Ou, por exemplo, ao receber uma visita de um cliente que realizou uma reserva na minha casa. A partir do momento que o cliente realiza uma reserva, muito provavelmente eu tenha informações a respeito desse cliente. Então, se eu tenho essa visão única, eu consigo associar essa reserva. Bom, o contato desse cliente que está fazendo a reserva é o X, então esse cliente é o cliente X, vamos ver o que esse cara tem de histórico comigo, né? Então eu consigo recepcionar esse cliente de uma forma muito mais adequada, muito mais interessante, aumentando o grau de hospitalidade que no fim das contas, né, é o negócio de um restaurante, né? A hospitalidade está na alma do restaurante, né? Bom, e já puxando esse gancho, a gente tem o segundo desafio que eu queria trazer para você. Bom, legal. Entendi que eu preciso coletar os dados do meu cliente durante todo o processo da jornada, mapear tudo isso da melhor maneira possível para conseguir ter o máximo de informação. Mas como que eu faço isso acontecer na minha empresa? Como eu faço isso acontecer no meu restaurante? E é aí que entra a cultura do CRM, a cultura do Customer Centric. Eu sempre falo isso e eu não canso de repetir. CRM não é ferramenta, CRM é cultura, né? Então você precisa implementar essa cultura junto ao seu time, junto à sua equipe, junto a todos os setores que contemplam de alguma forma algum contato entre marca e cliente. Então todos os times envolvidos na minha operação, na minha gestão, eles precisam ter a consciência da importância desse trabalho de CRM do começo ao fim. Ou seja, desde a coleta até o momento de ativar esse cliente lá na casa dele para que ele venha novamente para o momento de compra e esse ciclo todo aconteça. Agora, sem um time engajado, sem uma equipe coesa que fala a mesma língua, que está na mesma página, a gente coleta dados e não transforma isso em nada. A gente não transforma isso em ação, a gente não transforma isso em aumento de hospitalidade, em aumento de personalização, a gente simplesmente fica preso no passo 1, onde a gente tem informação e não utiliza ela para finalidade alguma. Como terceiro e último desafio, nós temos a manutenção de tudo isso que foi implementado nos desafios 1 e 2. E por que essa manutenção é um desafio? Porque eu vejo que muitas vezes as empresas colocam um super esforço em implementar esse tipo de projeto, em criar essa cultura do CRM, em treinar seus times, mas elas deixam de fazer isso no longo prazo. Então, como garantir que todo esse esforço, que toda essa implementação dessa cultura de CRM de maneira geral perdure ao longo do tempo, né? É muito importante que a gente crie métricas para que a gente possa acompanhar isso ao longo do tempo e que a gente principalmente se foque nas pessoas que estão dentro do nosso time. Por exemplo, como garantir que o meu colaborador na ponta, lá na loja, está, por exemplo, vendendo, né, entre aspas, o meu programa de relacionamento, o meu programa de fidelidade para o meu cliente? Como garantir que lá na ponta, na loja, esse incentivo está sendo comunicado da maneira correta? Como garantir que as bases estão sendo alimentadas de maneira correta ao longo do tempo, enfim. Então é importante a gente ter esse tipo de métrica para que a gente possa analisar ao longo do tempo e cuidar muito bem disso. Afinal, a gente sabe que é algo que dá trabalho, mas a partir do momento que a gente implementa algo, se a gente não cuidar do que foi implementado, rapidamente a gente faz com que esse trem saia do trilho, né? E não é o que a gente quer. Então invista em treinamentos, invista em reciclagem, mantenha seu time sempre por dentro do impacto, né, que essa parte dos dados pode causar para a marca. Eu acho que essa consciência ela é muito importante em todos os membros do time. E isso sempre tem que estar sendo repetido ao longo do tempo. Então, treinar um time não é falar uma única vez a respeito de um tema, é falar incessantemente sobre aquele mesmo tema eternamente até que aquilo faça parte do DNA daquela pessoa, né? Isso a gente só consegue com repetição, isso a gente só consegue realmente cuidando dessa cultura no longo prazo, insistindo, batendo sempre nessa mesma tecla com todo o nosso time. Afinal, no fim das contas, o nosso grande trunfo na captura de dados e o nosso grande agente catalisador e quem faz a manutenção realmente de uma implementação de um projeto assim são as pessoas do nosso time. Então é nelas que a gente precisa se focar. Bom, e para finalizar, a minha dica nunca é cedo demais para você se preocupar com CRM. Eu acho que você já tem que ter esse pensamento voltado a colocar o cliente no centro de tudo e a coletar as informações a respeito desse cliente no início, mais cedo possível no seu negócio. Pedro, mas veja bem, como é que eu vou fazer isso sem um sistema e tal?
CRM, por exemplo, você ter um cadastro dos aniversariantes do mês, por exemplo, isso já é CRM. Você centralizar alguns dados dentro de uma planilha para que você possa fazer algum tipo de análise já é CRM. Então, tem estágios, né, dentro do andamento ali do desenvolvimento de um negócio para que você possa transformar essa planilha e essas ações de CRM mais básicas em algo mais complexo, enfim, contando com softwares e contando com outras tecnologias para te auxiliar nesse longo prazo. Mas nunca é cedo demais para começar, então vamos para cima.